Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas ruas escaldantes de Charleston, sob um sol escaldante que parece derreter o asfalto, um garoto de 13 anos caminha descalço, com as solas dos tênis gastos grudadas na bolsa esfarrapada. Seu nome é Noah Carter, sua pele negra brilha de suor, suas mãos estão calejadas e seu olhar, vivo e profundo, captura tudo ao seu redor. Noah não vive como as outras crianças. Órfão desde os 6 anos, aprendeu a se virar sozinho. A morte dos pais, vítimas de um tiroteio em um bairro pobre, o lançou em um mundo onde a sobrevivência é uma luta diária. Todas as noites, ele se refugia atrás das imensas latas de lixo de um antigo cinema abandonado, em um canto escuro onde o cheiro de mofo e terra velha se mistura com o de pipoca velha. Durante o dia, ele caminha pelas calçadas rachadas da cidade, tocando sua gaita desgastada à sombra dos altos carvalhos, na esperança de que os transeuntes generosos lhe joguem uma moeda. Ele cata sobras de pão das mesas dos cafés, frutas murchas dos mercados e pedaços de papelão para fazer uma cama improvisada. É uma vida difícil, um cotidiano de abandono, mas Noah desenvolveu uma força interior que poucos possuem. O que o torna verdadeiramente único não é apenas sua capacidade de sobreviver, mas um dom misterioso. Ele consegue ler a dor que as pessoas escondem. Por trás de um sorriso forçado, de uma postura rígida ou de um olhar evasivo, ele sente feridas invisíveis. Fala com a sabedoria de um velho, embora seu rosto ainda seja o de uma criança, marcado pela vida, mas não quebrado. Ele conhece o valor do silêncio, das palavras não ditas, e sabe confortar sem um gesto, apenas com sua presença. A poucos quilômetros desse tumulto e dessa dureza, por trás de altos portões de ferro forjado, decorados com motivos barrocos, encontra-se uma propriedade que parece ter vindo de outro tempo. Lá vive Emily Stanford, uma jovem herdeira branca de 17 anos, que conheceu apenas doçura e luxo desde o nascimento. A única filha de Ricardo Stanford, um magnata global da hotelaria, sua vida parecia totalmente planejada: sucesso, riqueza, poder. Mas um acidente de carro brutal mudou tudo isso. Desde aquele dia fatídico, Emily está paralisada da cintura para baixo. Ela passa os dias em uma luxuosa cadeira de rodas, aconchegada em uma mansão assustadoramente bela, onde o piso de carvalho polido brilha sem vida e as cortinas pesadas bloqueiam a luz do dia. Ela está cercada por um exército de enfermeiras, mordomos e médicos que cuidam dela com um rigor quase mecânico. Eles garantem que ela tome seus remédios, coma e esteja limpa. Mas ninguém se dá ao trabalho de realmente ouvi-la. Não o que ela esconde lá no fundo. Não o imenso vazio que preenche seus olhos quando ninguém está olhando. Não as lágrimas que ela segura para não decepcionar. Não o choro silencioso de uma juventude roubada. Neste mundo dourado, mas sufocante, Emily é prisioneira de seu próprio corpo e a cada dia, sente o peso de sua imobilidade como uma corrente invisível. Naquela manhã, o calor do verão pairava como um cobertor úmido sobre Charleston. O asfalto fumegava sob os primeiros raios de sol, e os pássaros buscavam desesperadamente sombra para escapar do calor sufocante. Noah Carter, faminto, olhos atentos, vagueia perto do bairro rico. Não come desde o dia anterior. A sacola que carrega contém apenas algumas tampinhas de garrafa, um caderno amassado e sua gaita, a única coisa que pertenceu ao seu pai. Ele sabe que neste bairro as latas de lixo às vezes escondem tesouros, uma fatia de torta pela metade, um suco ainda fresco. Sanduíches que crianças mimadas nem sequer tocaram. Mas nesta manhã, algo o impulsiona a ir mais longe. Uma espécie de instinto. Uma curiosidade irreprimível. Ele caminha ao longo de um muro de pedra branca coberto de era, avista um recesso no qual pode se agarrar e sobe, apesar das pedras queimarem suas mãos. Ao chegar ao topo, ele olha cautelosamente para o outro lado, e ele para abruptamente. Um jardim, mas não um jardim qualquer. Um paraíso verde, perfeitamente cuidado, silencioso como uma igreja. Arbustos aparados em formas de animais, fontes balbuciantes, rosas de cores irreais. É um mundo que ele só viu em sonhos, ou na televisão, nas vitrines. Seu coração bate um pouco mais rápido. Ele hesita, mas ele se assusta. Seus pés descalços pousam em um gramado macio e sedoso. Ele caminha lentamente, fascinado. Tudo parece real ali. A calma, o perfume de flores exóticas, o som discreto da água. Ele caminha por um caminho de pedras brancas até avistar um amplo terraço, parcialmente sombreado por cortinas brancas que dançam ao vento. E lá ele a vê, sentada imóvel em uma cadeira de rodas moderna, uma jovem o encara.
Ela tem cabelos loiros presos em uma trança frouxa, um livro fechado no colo e olhos claros, mas frios como gelo. Ela não grita. Ela não pula. Ela o encara. Você não tem o direito de estar aqui. Ela disse com uma voz aguda, quase mecânica. Noah para. Seu instinto de sobrevivência lhe diz para correr, mas algo na solidão daquela garota o toca. Ele não vê uma ameaça. Ele vê uma prisioneira. Então ele responde, sem agressividade, mas com uma estranha lucidez. E você? Acha que quer ficar aqui? Ela franze a testa, visivelmente perturbada. Ninguém fala com ela assim. Nem os médicos. Nem a equipe. Nem os adultos que a tratam como uma boneca frágil. Este menino, que veio do nada, sujo, descalço, ousa quebrar a porcelana do seu mundo higienizado. Ele dá alguns passos à frente, sem medo. Então, sem dizer uma palavra, senta-se nas lajes quentes, a uma distância segura. Lentamente pega uma gaita velha e surrada e a limpa com a parte de trás da manga. Então, fecha os olhos, e começa a tocar. A música é suave, vibrante, estranha. Não são notas precisas, mas emoções cruas. A melodia parece flutuar no ar como uma carícia esquecida. Emily se encolhe. Ela não entende, mas sente. Esta música é o que ela nunca foi capaz de dizer. É o eco de sua própria dor, transformado em respiração. Ela o encara confusa. Este garoto, que não tem nada, acaba de lhe dar o que ninguém jamais lhe deu, um momento de verdade. Quando ele para de tocar, o silêncio fica ainda mais alto. Ela deveria ligar para alguém, gritar, mandar embora. Mas ela não diz nada. E contra todas as probabilidades, ela não o faz ir embora. Os dias passam. Depois uma semana. Depois 2. Noah retorna, sempre em segredo, sempre no mesmo horário, pouco antes dos criados começarem suas rondas. Ele vem por trás, escala a parede com agilidade e desvia dos sensores de movimento que aprendeu a evitar. Virou um jogo, um ritual secreto. A promessa silenciosa de que ele estará lá novamente. Emília, a princípio, ela fingiu não esperar suas visitas. Manteve o livro aberto sobre os joelhos, o rosto impassível. Mas no fundo, todas as manhãs, ela esperava por este momento. Este momento em que o mundo exterior viria bater a sua prisão de porcelana. E Noé, com suas palavras cruas, seu riso livre e seu olhar que tudo vê, gradualmente se tornou o que ninguém jamais havia sido para ela. Um espelho sem piedade, mas sem julgamento. Ele lhe falava da rua como um território selvagem, mas vivo. Descrevia os gritos do mercado de peixes, o cheiro de pão queimado, as discussões dos vendedores ambulantes, as crianças correndo entre os carros. Falava de tudo que era imperfeito, sujo e vibrante na vida. E nessas histórias, Emily ouvia pela primeira vez algo além da perfeição congelada em que vivia. Você sabe o que? Ele disse um dia, sentado de pernas cruzadas aos pés dela. Eu gosto do caos. Porque no caos, você tem o direito de existir, mesmo na bagunça, mesmo cambaleando. Ela, por sua vez, finalmente ousou falar. Sobre suas dores fantasmas. Sobre suas noites sem dormir. Sobre suas memórias de antes do acidente que a assombravam. Sobre o riso de seu pai, agora silencioso. Sobre esta poltrona que ela chamava de meu caixão sobre rodas. Sou um objeto decorativo, Noé. Uma planta doente que regamos todos os dias sem saber se ainda está viva. Um dia, ela quebra. Era uma manhã abafada. Uma tempestade se formava ao longe, e o céu parecia pesar sobre a cidade. Emily grita. Uma raiva fria e há muito reprimida irrompe dela. Ela bate nos braços da cadeira com os punhos fracos. Lágrimas caem grossas e deselegantes. Ela treme. Sou inútil. Você entende isso? Nada. Sou um desastre. Um remanescente humano. As pessoas me olham como se eu já estivesse morto. Acha que consigo inspirar alguém? Estou acabado, Noah. Acabado. Segue-se um longo silêncio. Noah não se move. Ele a observa. Então, seus olhos deslizam lentamente para as pernas flácidas dela. E ele sussurra quase baixinho. Eu te curarei com seus restos mortais. Emily solta uma risada seca e amarga, aguda como vidro quebrado. Minhas sobras? Como assim? Minhas migalhas? Meus resíduos? Minhas ilusões despedaçadas? Noah balança a cabeça. Ele não ri. Ele não sorri. Ele a encara com uma intensidade rara, quase sagrada. Não. Estou falando do seu coração. Daquilo que você deixou para morrer. Dos pedaços de si que você não ama mais. Da sua raiva. Do seu silêncio. Dos seus sonhos que você sufocou. Me dê isso. Com isso eu posso fazer uma rainha caminhar. Ela fica ali, paralisada. Sua respiração fica presa. É a primeira vez em anos que ela ouve uma frase que não busca consolá-la. Que não a trata como uma vítima. Mas que a eleva.
Um silêncio pesado cai, mas não é mais um silêncio vazio. É um silêncio de transformação. Pela primeira vez em anos, Emily sente uma faísca. Não é uma promessa de cura. Não é uma ilusão. Mas uma possibilidade. Uma batida de coração. Um sopro de vida. E esse sopro vinha de um menino descalço, sem lar, sem nada. Exceto talvez a única coisa que ela havia perdido, fé no que resta. Noah não é médico. Ele nunca pôs os pés numa sala de aula. Não sabe ler raios-x, interpretar ressonâncias magnéticas ou prescrever medicamentos. Mas todos os dias ele volta. Sempre no mesmo horário. Sempre discreto. Ele não usa jaleco branco. Ele não fala em termos científicos. Ele não promete nada. O fala do coração. Ele se acomoda aos pés dela, senta-se de pernas cruzadas e começa a contar a história do mundo de cabeça para baixo. Um mundo onde o céu nem sempre é azul, mas sempre aberto. Um mundo onde os mais danificados ainda podem criar beleza. Um mundo onde caminhar não significa avançar com as pernas, mas com a alma. Ele te faz rir, Emily, até que suas bochechas doloridas se lembrem de que sabem sorrir. Ele a desafia absurdamente. Hoje você mexe o dedo do pé. Amanhã você corre uma maratona mentalmente. Eu te espero na linha de chegada. Ela revira os olhos. Mas tenta. Por diversão. Por desafio. Por esperança. Um dia, ele lhe entrega uma pena. Segure-o na mão. Feche os olhos. Imagine que você pode senti-lo cair sobre seus pés. Imagine seu corpo acordando. É ridículo. Mas funciona. Porque Noé não trata pernas. Ele trata vergonha. Rejeição. Medo. Ele frequentemente lhe diz: o que te quebrou não foi o acidente. Foi o jeito como as outras pessoas te olhavam. Foi a solidão. Foi a ideia de que você não era mais útil. Mas você ainda respira, Emily. Você ainda sente. Dói? Perfeito. Isso é prova de que você está viva. E então, o primeiros milagre chegar. No começo não é nada. Um arrepio, um formigamento na ponta dos pés. Emily não ousa falar sobre isso. Ela acha que está sonhando. Mas no dia seguinte, ele volta. Mais claro. Mais nítido. Um espasmo involuntário. O dedinho do meu pé esquerdo que se move 1 milímetro. No dia em que isso acontece, Noah se agacha na frente dela com os olhos brilhando. Viu? Eu te disse. O resto é ouro, não migalhas. O Dr. Lewis, o médico pessoal de Emily, finalmente percebe. Ele examina suas pernas por um longo tempo sem entender. Fala em reativação parcial, resposta neuromuscular atípica, microsinais espontâneos. Mas no fundo, ele está confuso. Ele anota em seu arquivo uma frase discreta: reação inexplicável. Observe a evolução. Emily, ela sabe. Não é ciência. Não é uma injeção. Nem terapia. É a presença. É Noé. Mas seu mundo frágil vacila quando uma noite Sr. Franklin, o mordomo, descobre a verdade. De longe, ele observa o rapaz desconhecido de roupas surradas sentado ali, fazendo sua jovem amante rir ao som de uma gaita. Ele empalidece. No dia seguinte, ele confronta Emily, de braços cruzados e com a voz trêmula de raiva. Senhorita Emily. Aquele garoto. Ele é um vagabundo. Um invasor. Ele não pertence a este lugar. Vou chamar as autoridades. Mas Emily, sentada ereta em sua cadeira, levanta a voz pela primeira vez em anos. Você está chamando a polícia? Então está tirando a única coisa que me manteve vivo por 3 anos. Aquele garoto me devolveu o fôlego, Sr. Franklin. E nenhum de vocês, com suas luvas brancas, seus remédios e seus horários, conseguiu. O silêncio se instala na sala. Tudo que se ouve é o tic-tac do relógio. O velho mordomo, contrariado, abaixa lentamente a cabeça. Olha para ela longamente e murmura. Muito bem, senhorita. Mas você terá que anunciar isso oficialmente ao seu tutor. Emília, com uma coragem que não sabia que tinha, pede para conhecê-la Sr. Harrison Stanford, seu pai adotivo, um empresário rígido e distante. Ela olha nos olhos dele calma, firme. Quero que o Noah mora aqui. Quero que ele tenha um quarto. Quero que ele seja tratado como todo mundo. Não vou negociar. O velho a encara, surpreso com a confiança recém-adquirida. Após um longo minuto, ele suspira, balança a cabeça, e assina a autorização. E assim, Noé sai da rua. Ele recebe um pequeno quarto de empregada no final do corredor oeste. Uma cama limpa. Uma gaveta. Seu próprio abajur. Ele toma seu primeiro banho quente de verdade em meses. Come à mesa. Servem-lhe uma refeição quente. Não sabe por onde começar, mas ri com vontade enquanto derruba o copo. Emília, ela olha para ele com discreta admiração. Este menino não mudou o mundo, mas ele mudou dele. Noé, apesar da timidez, adapta-se. Ele conversa. Ele ri.
Ele compartilha sua visão de mundo com o cozinheiro, o jardineiro e os funcionários da mansão. Ele ainda tem pés descalços às vezes e buracos nas camisas, mas ele brilha. As pessoas estão começando a chamá-lo de o poeta do corredor, o garoto milagre, o garoto que faz a senhorita Emily sorrir. 6 meses depois, na mesma casa com persianas brancas castigadas pelos ventos quentes de Charleston, um milagre acontece. Emily, a menina cujas pernas estão mudas há 3 anos, consegue se levantar. Não por muito tempo. 3 segundos. 3 breves segundos. Mas para ela, é uma eternidade. Uma vitória. Um grito silencioso contra o destino. Noah, parado a poucos metros de distância, solta um grito de alegria. Bate palmas como uma criança vivenciando o Natal pela primeira vez. Corre até ela desajeitado, descalço, com os olhos brilhantes, e a envolve com seus braços frágeis. Emily começa a chorar não de dor, mas de gratidão. De renascimento. Naquele dia, ambos sabem que nada mais será o mesmo. Algumas semanas depois, Emily toma uma decisão ousada. Ela reúne os advogados da família, antigos colaboradores de seu pai, e convoca uma conferência no salão nobre da mansão. Diante deles, ela anuncia a criação da Fundação Reminders, a Fundação Rimens, em homenagem às palavras que Noah lhe disse naquele dia quando ela queria desistir. Eu te curo com seus restos mortais. Este nome incomoda alguns. Brutal demais, dizem alguns. Melancólico demais, dizem outros. Mas Emily se mantém firme. Ela quer que o mundo entenda que a beleza pode nascer do desperdício. Essa luz muitas vezes brilha onde pensávamos que tudo estava morto. 1 ano depois, em um bairro abandonado na zona norte da cidade, um antigo hospital foi transformado. O prédio, antes frio e sombrio, agora transborda de cor. As paredes estão cobertas de afrescos pintados por crianças. Os sons de tambores, risos, vozes e danças ecoam pelos corredores. O centro acolhe crianças em cadeiras de rodas, adolescentes de lares adotivos, artistas em depressão, veteranos, poetas falecidos, mães solteiras. Ninguém é julgado. Cada um chega com suas sobras e juntos reconstroem um mundo. Emily, agora com 18 anos, dirige a fundação. Ela ainda anda com dificuldade, mas mantém a postura ereta. Ereta. Sua voz é calma, forte. Há uma nova autoridade nela. Mas ao seu lado sempre, há Noah Carter, 14 anos, que nunca mais usou sapatos, que continua usando camisas grandes demais, mas cujos olhos cresceram. Ele ministra oficinas de expressão corporal, onde crianças aprendem a expressar sua dor por meio de gestos. Ele não ensina técnica. Ele ensina a verdade. Ele lhes diz: se você pode chorar com o ombro, então dance. No dia da posse oficial, dezenas de jornalistas estão presentes. Eles querem saber, entender, buscam um método, uma nova terapia, um protocolo. Uma elegante mulher da imprensa nacional pega o microfone e pergunta: e Emily Stanford, você pode nos dizer, qual é o segredo da sua cura? É uma técnica revolucionária? Um tratamento experimental? Uma inovação médica? Emily Souriti. Ela se vira para Noah, ainda parado nas sombras. Convida-o a se aproximar. Então coloca a mão em seu ombro. Com gentileza e imenso orgulho responde: não, não é uma técnica. Ele é um menino de rua. Ele me mostrou um espelho quando eu quis desaparecer. Ele me disse que eu ainda estava aqui, nos meus restos mortais. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. Silêncio no quarto. Noah olha para as câmeras. Ele ainda não aprendeu a falar em público. Então, ele diz apenas uma frase. O coração é como uma canção. Alguém só precisa ouvi-la. As pessoas aplaudem. Algumas choram. Outras filmam. Mas Emily, ela só olha para Noah. E diz para si mesma num canto do coração: ele me salvou. E juntos, salvaremos outros.